Olá, gente boa, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos da Palavra de Deus. E o que é que tem na Bíblia? Vamos ver hoje, hein? A história de Oséias, o profeta Oséias. Está aí uma história de amor que atravessa as eras. O livro de Oséias começa aí no capítulo 1 com o casamento dele. No capítulo 2, profecia sobre a restauração, lembrando que Oséias é o primeiro aí dos profetas menores, não porque são pequenos ou porque têm menos importância, mas porque profetizaram em um período curto de tempo, né? Restauração do casamento de Oséias, no capítulo 3, depois a profecia contra Israel, no capítulo 4, a insistência no pecado, no capítulo 6 de Oséias, e no 8, dia do juízo, no capítulo 10, plantio e colheita de Israel. No capítulo 13, a ira de Deus contra Israel. E no capítulo 14, perdão para Israel. Mas quem foi Oséias? O Oséias escreveu no 8º século a.C., durante a mesma época de trabalho de Amós, Isaías e Miqueias. Oséias viveu nos últimos dias do reino de Israel, na última geração antes da destruição de Samaria e o cativeiro do povo de Israel. Lembrando que o povo de Israel foi levado cativo pelos assírios. Essa história está lá no livro de 2 Reis, antes ali da destruição de Jerusalém. Primeiro foi o reino do norte, que é o reino onde Oséias viveu. O nome Oséias quer dizer salvação. O casamento de Oséias com Gomer, que é a esposa dele, representa a relação de Deus com Israel. Toma uma mulher de prostituições provavelmente sugere que ela vem de um ambiente de moralidade e teria a tendência de se tornar adúltera, uma vez que ela adorava a outros deuses. A esposa do profeta Oséias, a Gomer, provavelmente não era uma prostituta comum. Né? Oséias capítulo 3, versículo 1, narra qual era a posição dela. Provavelmente era uma prostituta usada nos cultos, uma sacerdotisa de culto nos tempos do falso deus Baal, lembrando que nesse período Israel flertava ou adorava a deuses falsos, né, a deuses estranhos, principalmente ali, né, nos reinados desses reis que aceitavam essas abominações nos cultos. Em 25 anos de ministério, o profeta viu o reino de 6 reis, 4 dos quais foram assassinados. Oséias 7,7 provavelmente fala dessa situação. Foi um período muito terrível, porque havia muita disputa pelo poder do reino do norte. O nascimento de uma criança era muito mais perigoso nos tempos do Velho Testamento. Muitas vezes a mulher morria no parto porque não conseguia dar à luz a seu filho. Era na época com menos recursos de medicina. Então, o nascimento ali, a gente vê histórias, né, principalmente de Raquel, quando nasceu Benjamim, e outras tantas histórias bíblicas que as mães morrem na hora que nasce o seu filho. Tá aí Oséias com a Gomer, que Deus pediu para ele se casar com ela para exemplificar o relacionamento entre Deus e o povo de Israel. Continuando aí as curiosidades do livro de Oséias, né? São os filhos dele, uma vez que Deus pediu para ele pegar uma mulher das prostituições, se casar com ela e teve filhos com ela. E o primeiro, que é o Jezreel, significa Deus espalha ou Deus semeia, sugere os planos de Deus para Israel, que é espalhar o povo no cativeiro e semear para ele um povo purificado.